Fala, meus irmãos, na paz, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano, trazendo uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que o Senhor ele tem falado muito comigo nesse ano que se iniciou, que vai ser a palavra do ano de 2026. Eu gostaria de compartilhar com vocês, está lá em Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vós enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa palavra aqui que Deus ministrou no meu coração, eu já tinha lido antes, mas o Senhor me deu uma revelação muito grande. Paulo, aqui no verso 14, a gente vê que ele se coloca de joelhos diante do Pai, ou seja, ele ora ao Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ou seja, a família de Cristo. E ele pedindo a Deus que, segundo o seu poder, segundo a sua glória, conceda que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, ou seja, nós estando fortalecidos no nosso Espírito, ou seja, mortificando a nossa carne, nossos desejos, nossas paixões, mortificando nossas vontades, para que pela fé Cristo venha habitar no nosso coração. Ou seja, estejamos nós enraizados e alicerçados em amor. O amor estando em nós, porque aquele que não tem amor não está em Cristo. Aquele que não ama seu irmão, o amor não está nele. Ele não ama a Cristo. Como a pessoa diz que ama a Cristo, mas não ama o seu irmão. Porque Jesus ele disse que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor estando em nós. Para que a gente compreenda, e é aqui que eu queria chegar, a gente compreender nesse ano de 2026 qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, para quem seja cheio da plenitude de Deus. Ou seja, muitos de nós fazemos metas, fazemos planos, mas o que nós devemos buscar nesse ano é compreender qual é a vontade do Pai, qual é a vontade do Senhor para nós nesse ano, e compreender o amor dele, porque esse é o mistério do Evangelho. Isso é o que a gente deve buscar. A gente não deve buscar poder em total sentido, que a gente deve buscar só fazer para Deus, a gente deve curar, a gente deve libertar, a gente deve fazer isso. Claro que nós devemos fazer, mas Jesus ele quer muito mais do que isso, irmãos. Ele quer que a gente conheça ele. E aí por isso que a gente vê tanto Paulo tratando da gente conhecer a Cristo, a gente perder tudo por amor a ele, a gente compreender a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, porque Paulo ele viveu isso, ele compreendeu isso. Todo o poder e toda a autoridade, Deus, ele pode nos dar para a gente expulsar demônios, para a gente curar enfermos. Isso é extraordinário, nós precisamos sim, para Deus isso não estalar de dedos. Só que para nós conhecermos o amor de Cristo, para nós compreendermos o amor dele, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos esvaziar para que ele possa se mostrar para nós o amor dele, mostrar ainda mais o amor dele. Muitos de nós pensamos: eu já conheço a Cristo, eu já conheço a ele, mas nós não conhecemos nem um pouco, meus irmãos. A gente conhece em parte, a gente não conhece quase nada de Jesus. A gente conhece aquilo que ele tem nos revelado, porque ele se revela para nós conforme a nossa capacidade de compreensão, porque se ele revelar coisas demasiadamente grandes para nós, nós não suportaríamos.
nós não suportamos. Então ele se revela aos poucos, conforme a gente vai se esvaziando do mundo, conforme a gente vai deixando nossas vontades, as nossas paixões, ele vai se revelando a nós. E ele vai nos mostrando quão maravilhoso, quão extraordinário ele é. A gente vai se apaixonando por ele. E claro, cara, as consequências disso é a gente ter uma vida mais edificada, uma vida de mais autoridade, mais ousadia para fazer a obra dele, de pregar o nome dele. E isso deve ser o nosso foco, é conhecer a Jesus, buscar a ele. O nosso foco não deve ser apenas fazer as coisas para Deus, mas sim querer ao Senhor. A gente deve querer mais a Deus do que fazer as coisas para ele. Porque muitas vezes eu me pegava assim, querendo fazer algo para Jesus, sendo que Jesus está falando: ei filho, eu quero você, eu quero que você me queira, que você me deseje. E ele é muito mais poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Às vezes, muitos de nós pensamos nesse ano de 2026, eu quero isso, eu quero aquilo, já tem planejado. Se você colocar nas mãos dele, ele vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou imaginando. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele pode fazer da noite para o dia. Então, que sua vontade, o seu desejo nesse ano 2026, não seja ficar pedindo coisas, desejando coisas, mas que seja em conhecer a Cristo, em buscar a presença dele, em andar de acordo com a palavra dele, em caminhar com Cristo, seguir em conhecê-lo, porque para Cristo é muito fácil para ele mudar a sua vida da noite para o dia. É muito fácil ele te dar algo que você está precisando. Ele quer muito mais que isso. Paulo, ele compreendeu que tudo que ele tinha nesse mundo era como perda, considerado ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, que a gente possa, como Paulo nesse ano de 2026, compreender a largura, a extensão, o comprimento do amor de Deus. Que a gente possa ser mudado, que a gente possa ser transformado. No nome de Jesus. Essa é a palavra que eu venho deixar para vocês. Que a gente possa iniciar esse ano 2026 com outra mentalidade. Não com a mentalidade de, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Você já tem tudo. Você já tem Cristo. Eu só preciso de Jesus. O resto, ele nos concede. Nós precisamos dele. Dele, dele e dele. E ele vai nos conceder aquilo que ele achar que é necessário. Aquilo que for da vontade dele. Que o nosso desejo, que o nosso amor, nossa paixão, nosso anseio seja conhecer a Cristo. Buscar ele de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E entender essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade desse amor. Que aí sim, como diz a palavra, seremos cheios da plenitude de Deus. Ou seja, seremos cheios dele. E nós, automaticamente sendo cheios dele, nós impactaremos aonde nós vivemos. Porque pessoas que transformaram lugares, que mudaram o mundo com a sua fé, foram pessoas que amavam Jesus, que eram apaixonadas por Jesus, mais do que qualquer coisa. Eu dei essa palavra para vocês, que Deus possa abençoar a todos. Deixa o seu gostei aí, compartilhe o vídeo, deixa um comentário para motivar, deixe ideias de vídeo, e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus.